A novela Pai Herói foi exibida entre 29 de janeiro de 1979 e 18 de agosto de 1979 no horário das 20 horas. Foram 178 capítulos. De autoria da icônica Janete Claire e direção de Walter Avancini, Roberto Talma e Gonzaga Blota. A história gira em torno de André Cajarana, Tony Ramos, que é criado na cidade de Passo Alegre, em Minas Gerais, pelo avô paterno, Lima Duarte. André cresceu acreditando que seu pai era um grande homem. Com a morte do avô, ele vai para o Rio de Janeiro, na tentativa de esclarecer a morte do pai, Malta Cajarana, também Lima Duarte, e descobre que ele era tido como um bandido, bicheiro e traficante. Malta foi acusado de roubar terras de Nestor Garcia, Dionísio Azevedo, ter sido o autor do disparo que o deixou com a saúde debilitada e, ainda, de ter assassinado o padre Nicolau, que virou uma espécie de santo. No Rio, André desconfia de que o homem que se casara com sua mãe, Gilda, Maria Fernanda, era o principal responsável pelo desaparecimento do seu pai. O padrasto de André, Bruno Baldaraxi, Paulo Altran, se torna seu antagonista na trama. André, então, tenta provar a todo custo que seu pai foi um herói e não um bandido, como todos acreditam. André se envolve com duas mulheres, Carina, Elizabeth Savala, e Ana Preta, Glória Menezes. A primeira é uma bailarina de sucesso e pertence a uma tradicional família carioca. Ela é neta de Januária Limeira Brandão, Lélia Abramo, e se casou com o tio César Reis Carlos Zara, um homem desonesto que está interessado apenas em seu dinheiro. Carina acaba se apaixonando por André. Porém, o personagem também se envolve com Ana Preta, moradora do subúrbio carioca e dona de uma casa de samba, a Flor de Lis. Os três passam a formar, então, um triângulo amoroso. A história de Carina começa em 1971, 4 anos antes do início da trama, quando ela se apaixona por um bailarino do Teatro Municipal, chamado César. O namoro não era aceito pela sua família e, numa discussão com seu pai, o rapaz passou mal e teve um infarto. A partir daquele dia, Carina prometeu nunca mais pisar num palco. Acontece que Carina havia engravidado e, para não manchar seu nome, sua filha, Ângela Alexandra Vasconcelos, Isabela Garcia, foi criada por sua tia, Irene Yara Lins. Quando Carina volta dos Estados Unidos, onde foi estudar balé, César Carlos Zara, seu tio, pede sua mão em casamento. Eles se casam e, em seguida, Carina conta a ele que tem uma filha. Para não perder Carina, César registra Ângela como sua filha, e os três passam a morar juntos. A relação do casal parece se acertar, até que Carina descobre que César teve uma amante, Milene Dumont, Marie Antoinette. De posse de uma carta que ele havia escrito à amante, Carina descobre que César só está interessado em seu dinheiro e numa posição nas empresas do Grupo Limeira Brandão. Além disso, César não admite que a mulher volte a dançar, o que torna a relação ainda mais complicada. César se apaixona pela mulher e se torna obsessivo, fazendo tudo para não perdê-la. Os dois acabam se separando e, por vingança, César bola um plano para que Ângela seja flagrada abandonada no apartamento de Carina e consegue a guarda definitiva da menina. Durante a crise conjugal, Carina faz uma viagem à cidade de Passo Alegre e conhece André. Depois de uma briga com César, Carina leva seu violão para André consertar. Repleto de trabalho, ele diz que não pode fazer o serviço. Transtornada com problemas com o seu casamento, Carina se joga num rio e André a salva, deixando com ela outro violão. Antes de partir para o rio, Carina encontra André e paga pelo conserto do violão. Os anos se passam e Carina é dada como morta. André é acusado de ter mandado matar Carina e vai a julgamento, sendo inocentado por falta de provas. Após o julgamento, Carina aparece com Igor, Rafael, o filho de André, nos braços.
Quando descobre que André está morando com Ana Preta, Glória Menezes fica enciumada. André e Karina se reencontram e passam a morar com os filhos numa casa nova. Apesar de apaixonados, a relação do casal é marcada por discussões e ciúmes. Quando Karina descobre que César foi o autor do atentado, se livra da desconfiança em relação a André e finalmente o procura para uma reconciliação definitiva. Na última semana da novela, César Reis é assassinado. Entre os principais suspeitos estavam Valquíria, Rosa Maria Murtinho, Hilário, Reinaldo Gonzaga, Bruno Baldaraxi e Gustavo Gurgel, Cláudio Cavalcante. Mas a autora decidiu inovar e deixou no ar o suspense sobre a verdadeira identidade do assassino. Após a exibição do último capítulo, Janete Clair esclareceu, em entrevista à imprensa, que o único que teria a coragem de matar César Reis seria Baldaraxi, já que César ameaçara entregar seu comparsa, Deocleciano, que sabia tudo sobre seu envolvimento no atentado a Karina. O último capítulo de Pai Herói teve um dos mais altos índices de audiência de uma telenovela até então. Os telespectadores acompanharam a fuga do vilão Baldaraxi, que, vestido de Pierrot, escapou da prisão a bordo de um helicóptero, o desfile de Ana Preta na escola de samba Beija-Flor de Nilópolis e a reconciliação do casal André e Karina. André Cajarana é tirado do orfanato pelo avô paterno e passa a viver na cidade de Passo Alegre, em Minas Gerais. Criado com a ilusão de que seu pai era um grande homem. Após a morte do avô, André parte para o Rio de Janeiro para buscar sua própria identidade e tentar elucidar a morte do pai, tido como bandido, e inocentá-lo da acusação de ter roubado terras que não lhe pertenciam e ter inclusive matado um padre. A principal barreira de André é Bruno Baldaraxi, um empresário mafioso e ex-sócio de seu pai. O maior envolvido na infâmia e no desaparecimento dele, era casado com a viúva do próprio, Gilda. Em Nilópolis, município da Baixada Fluminense, André enfrenta Bruno, que tenta encobrir a verdade sobre seus negócios escusos. Impedido pelos Baldaraxi de se aproximar de sua mãe, Gilda, André se mete em confusão e é acolhido por Ana Preta, uma mulher sofredora que sempre viveu em função de homens de mau caráter, inclusive Bruno, com quem ela teve uma filha, Geni. Ana Preta é dona da casa de samba, Flor de Lis. Tempos depois, André é envolvido num assalto e, em sua fuga, acaba se escondendo no prédio de Karina, indo parar justamente em seu apartamento. Desesperada com a perda da filha para César e o final de seu casamento, Karina esconde André com a condição de que ele acabe com sua vida, em troca de toda a sua fortuna. Os dois partem para a casa de praia de Karina, em Ibicuí, mas o pacto de morte dá lugar a um ardente romance entre eles. Um acidente, entretanto, muda a vida de Karina. Numa viagem à fazenda de Dona Januária, Lélia Abramo, para ver Ângela, César obriga Karina a entrar no seu carro e os dois discutem. Nervosa, a bailarina se joga do carro em movimento e sofre uma grave fratura na perna, o que a impede de voltar a dançar. Quando a bailarina sofre o acidente, sua família diz a André que ela viajou com o marido, impedindo-o de visitá-la. Depois do tratamento, César recebe de Mário Renner, Fernando José, a informação de que André foi um dos assaltantes e que está sendo procurado pela polícia. Com este trunfo em mãos, César obriga a Karina a escrever para André uma carta de rompimento definitivo e força uma reconciliação com a ex-mulher. Apavorada, Karina grava uma fita dizendo que César pode matá-la e decide fugir para o exterior. Algum tempo depois, entra em contato com André, que vai ao seu encontro em Bariloche. Eles se casam na Argentina e passam a morar num romântico chalé nas montanhas. Em seguida, Karina assina uma procuração dando plenos poderes a André e pedindo que tire César do comando das empresas do Grupo Econômico Limeira Brandão, que reúne a fábrica de calçados Aquários, a malharia Karina, 3 fazendas no sul de Minas e vários magazines localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Após perder o poder,
César consegue interceptar uma carta que Karina havia enviado para André, dizendo que estava grávida, descobre o endereço da ex-mulher em Bariloche e contrata um bandido, que diz ter sido enviado por André, para matá-la. Karina leva um tiro e decide desaparecer de vez, com dúvidas sobre o verdadeiro mandante do atentado. Os anos se passam e Karina é dada como morta. André é acusado de ter mandado matar Karina e vai a julgamento, sendo inocentado por falta de provas. Após o julgamento, Karina aparece com Igor, Rafael, o filho de André, nos braços. Quando descobre que André está morando com Ana Preta, Glória Menezes, fica enciumada. André e Karina se reencontram e passam a morar com os filhos numa casa nova. Apesar de apaixonados, a relação do casal é marcada por discussões e ciúmes. Quando Karina descobre que César foi o autor do atentado, se livra da desconfiança em relação a André e finalmente o procura para uma reconciliação definitiva. Na última semana da novela, César Reis é assassinado. Entre os principais suspeitos estavam Valquíria, Rosa Maria Murtinho, Hilário, Reinaldo Gonzaga, Bruno Baldaraxi e Gustavo Gurgel, Cláudio Cavalcante. Mas a autora decidiu inovar e deixou no ar o suspense sobre a verdadeira identidade do assassino. Após a exibição do último capítulo, Janete Clair esclareceu, em entrevista à imprensa, que o único que teria coragem de matar César Reis seria Baldaraxi, já que César ameaçara entregar seu comparsa, Deocleciano, que sabia tudo sobre seu envolvimento no atentado a Karina. O último capítulo de Pai Herói teve um dos mais altos índices de audiência de uma telenovela até então. Os telespectadores acompanharam a fuga do vilão Baldaraxi, que, vestido de Pierrot, escapou da prisão a bordo de um helicóptero, o desfile de Ana Preta na escola de samba Beija-Flor de Nilópolis e a reconciliação do casal André e Karina. André Cajarana é tirado do orfanato pelo avô paterno e passa a viver na cidade de Passo Alegre, em Minas Gerais. Criado com a ilusão de que seu pai era um grande homem. Após a morte do avô, André parte para o Rio de Janeiro para buscar sua própria identidade e tentar elucidar a morte do pai, tido como bandido, e inocentá-lo da acusação de ter roubado terras que não lhe pertenciam e ter inclusive matado um padre. A principal barreira de André é Bruno Baldaraxi, um empresário mafioso e ex-sócio de seu pai, o maior envolvido na infâmia e no desaparecimento dele, era casado com a viúva do próprio, Gilda. Em Nilópolis, município da Baixada Fluminense, André enfrenta Bruno, que tenta encobrir a verdade sobre seus negócios escusos. Impedido pelos Baldaraxi de se aproximar de sua mãe, Gilda, André se mete em confusão e é acolhido por Ana Preta, uma mulher sofredora que sempre viveu em função de homens de mau caráter, inclusive Bruno, com quem ela teve uma filha, Geni. Ana Preta é dona da casa de samba, Flor de Lis. No outro lado da história está Karina, uma famosa bailarina, criada pela tradicional e rica família carioca, Limeira Brandão, liderados pela dominadora Dona Januária, avó de Karina. Karina havia casado com César Reis, um homem inescrupuloso e desonesto que se casou com ela com o intuito de dar um grande golpe na família dela. Karina abandona o marido, mas perde a guarda da filha Ângela, e é quando ela conhece André, que já a salvara de morrer afogada numa oportunidade anterior, e que agora, confundido com um ladrão, pede a ele para matá-la. André e Karina fogem dos problemas no Rio de Janeiro e acabam apaixonados. Ainda acionista majoritária das empresas de sua família, Karina passa uma procuração para que André a represente perante os negócios. É quando André volta ao Rio, batendo de frente com César Reis, e ainda reencontra Ana Preta, sua protetora, apaixonada por ele. Mas Karina é vítima de um atentado e a culpa recai sobre André. Para interpretar a bailarina Karina Brandão, Elizabeth Savala emagreceu e chegou a pesar 48 quilogramas. A atriz teve aulas com a professora Eugênia Feodorova para aprender os principais passos de dança clássica.
dois bailarinos franceses da Ópera de Paris, Attilio Labis e Françoise Legriet, foram convidados a participar das encenações dos espetáculos Lago dos Cisnes e Gisele, montados especialmente para a novela. Para acompanhar a recuperação de Carina após o acidente, o Dr. Carlos Bernardo M. de Carvalho prestou consultoria à equipe da novela, cedendo radiografias e orientando o elenco sobre procedimentos médicos. Algumas personalidades fizeram participações especiais para animar a casa de samba Flor de Lis, como Elza Soares, Nelson Gonçalves e Ângela Maria. Em 1958, a Rádio Nacional apresentou a história de Pai Herói com o título de Um Estranho na Terra de Ninguém. A trama teve que ser atualizada às pressas por Janete Clair no final da década de 1970. Pai Herói substituiu a história que Lauro César Muniz estava escrevendo, na época, depois que ele precisou se afastar por problemas de saúde. O vilão Bruno Baldaraxi, interpretado por Paulo Altran, conquistou a simpatia do público, apesar das maldades do personagem. Pai Herói marcou a estreia do ator em novelas, assim como de Jorge Fernando, que viveu o Cirilo Baldaraxi, e de Regina Maria Dourado, intérprete de Nancy. O vilão César Reis foi o primeiro personagem de Carlos Zara na TV Globo. O título provisório da novela era André de La Mancha, depois, passou a ser André Cajarana, até chegar ao definitivo Pai Herói. Pai Herói foi vendida para a Argentina, Estados Unidos, Itália, Panamá e Portugal, entre outros países. Em 1983, Lélia Abramo e Elizabeth Savala repetiram a dobradinha como avó e neta interpretando Mama Vitória e Bruna na novela Pão Pão, Beijo Beijo, de Walter Negrão. Bruno Baldaraxi e Ana Preta. Bruno Baldaraxi, Paulo Altran, e Ana Preta, Glória Menezes, foram namorados quando ela tinha 15 anos. Nuno se casou com Gilda, Maria Fernanda, mas continuou com o romance em segredo e os dois tiveram uma filha, Jenny, Sônia Regina. Ana guarda por Nuno uma mágoa profunda. O casal também protagonizou cenas engraçadas, sempre que falava mal de Nuno, Ana Preta o chamava Panetone. Durante toda a história, Nuno tenta reconquistar Ana, sem sucesso. Como vingança, toma de volta o Flor de Lis por algum tempo, mas o negócio não dá certo sob sua direção e Ana Preta consegue recuperar a casa de samba. Depois da morte de Gilda, Nuno se entrega de vez à paixão não correspondida por Ana Preta. Em troca de uma promessa de casamento com Ana Preta, Nuno bola um plano para entregar César Reis, Carlos Zara, à polícia e livrar André, Tony Ramos, da suspeita de ter cometido o atentado contra Carina. Às vésperas do carnaval, planeja uma viagem de lua de mel com sua amada para Bariloche, mas, após o assassinato de César, foge para o exterior, para alívio de Ana Preta. Os milagres do Frei Nicolau. Todos os anos, no aniversário de morte Padre Nicolau, Bruno Baldaraxi, Paulo Altran, organiza uma romaria para preservar a memória do padre que virou santo. Nuno tem dois objetivos principais: fomentar o ódio por Malta Cajarana, Lima Duarte, suposto assassino do Frei, e garantir os lucros de sua fábrica de velas. As procissões envolvem os moradores de Nilópolis, que participam com estandartes, velas, orações e canções religiosas. Em determinado momento, André, Tony Ramos, consegue bilhetes trocados entre Baldaraxi e seu pai, conseguindo provar que Frei Nicolau foi assassinado a mando de Nuno e limpando, assim, a memória de Malta Cajarana. Nestor Garcia, Dionísio Azevedo e Malta Cajarana, Lima Duarte, eram muito amigos no passado. Certo dia, Cajarana propôs a compra dos terrenos de Garcia, no bairro de Boa Viagem, nas margens da Via Dutra, mas não pagou. Aos poucos, foi se apossando de tudo e construindo casas nos terrenos, além de uma loja. Quando Garcia finalmente decide cobrar, Cajarana destruiu a amizade de anos acertando um tiro em seu pulmão.
Depois da morte de Cajarana, a viúva Gilda, Maria Fernanda, se casou com Bruno Baldaraxi, Paulo Altran, que era braço direito do seu marido, e passou a explorar as propriedades, alugando as casas e faturando com a loja. Para a história não vir à tona, Baldaraxi fazia de tudo para agradar Garcia, pai de Ana Preta, Glória Menezes, deu à família a casa de samba Flor de Lis e pagava os estudos de Jenny, Sônia Regina. Filha de Januária Limeira Brandão, Lélia Abramo, Valquíria, Rosa Maria Murtinho, é uma moça sonhadora e romântica. Desde adolescente, é apaixonada pelo primo, César Reis, Carlos Zara, de quem foi noiva durante 10 anos. César passa uma temporada em Paris e volta encantado por sua sobrinha, Carina Elizabeth Savala, com quem se casa, para desespero de Valquíria, que começa a ter surtos de esquizofrenia. Em troca dos brincos de Carina, que pensa terem pertencido a seus antepassados, Valquíria entrega à sobrinha uma carta em que César diz que a odeia, acabando com seu casamento. Com a separação, César fica com a guarda da filha, Ângela, Alexandra Vasconcelos, Isabela Garcia, de quem Valquíria cuida como se fosse mãe, tentando reconquistar seu amado. Numa viagem à casa de praia de Carina, sozinha, Valquíria encontra Helen, Érica Cooper, uma moça que fugiu de traficantes bolivianos e aluga a casa por uma semana. Numa brincadeira, a moça pega os brincos de Valquíria e corre para dentro de um barco. Transtornada, Valquíria entra no barco, e as duas começam uma briga, que culmina com a queda de Helen. A moça desaparece no mar, Valquíria tem uma crise febril e volta para o Rio com a ajuda de seus irmãos. No Rio, Valquíria conhece Gustavo Gurgel, Cláudio Cavalcante, um galanteador que a ajuda a mudar totalmente o visual. De casamento marcado com César, Valquíria apresenta Gustavo como decorador de interiores, e o rapaz finge ser afeminado para que ninguém desconfie de que eles têm um caso. No dia do casamento, Valquíria diz a César que não quer mais se casar com ele porque não o ama mais. Em seguida, assume seu namoro com Gustavo, para horror da família e surpresa de César. Haroldo, Nildo Parente, e Reginaldo, Ivan Cândido, chegam a oferecer uma boa quantia para Gustavo desistir de sua irmã, ele finge que aceita, o casal planeja se casar no exterior. Entretanto, Gustavo envolve-se com Tarsila, desce calado, com quem tem um filho. Pressionado por escolher entre Valquíria e seu filho, Gustavo não aparece no encontro marcado com Valquíria, que tem um surto e acaba internada. Gustavo visita Valquíria no jardim do hospital psiquiátrico, fica muito sentido com o seu estado e decide anunciar o casamento. Nesse meio tempo, Valquíria é envolvida como suspeita de um crime. O corpo localizado na praia de Ibicuí não seria de Carina, mas sim de Helen, a moça que morreu afogada e Valquíria teria ajudado a enterrar. Valquíria é condenada a 2 anos de pena num manicômio judiciário. Ela se casa com Gustavo e, na saída da igreja, é levada pelos policiais para ser internada. Protagonizado por Aline, Nádia Lipi, uma jovem enfermeira, bela e dedicada, um quarteto amoroso é formado ao longo da trama de Pai Herói. Ajudante do padre Romão, Fernando Eiras, na creche da igreja, Aline conhece Cirilo, Jorge Fernando, ao cuidar de seus ferimentos no ambulatório onde trabalha. Cirilo fica encantado pela moça, e os dois começam um romance. Ele acabará de terminar o noivado com Lena, Ana Lúcia Ribeiro, e apresenta Aline como sua namorada à família. Interessado na reconciliação de Cirilo e sua filha, Genésio, Flávio Migliaccio, conta a Bruno Baldaraxi, Paulo Altran, que Aline é filha de Leôncio Souza, Paulo Gonçalves, um ex-funcionário odiado pelo patrão. Cirilo e Aline ficam noivos, mas Baldaraxi o obriga a terminar tudo. Desolada, Aline conhece Pepo, Osmar Prado, que se abriga na igreja fugindo da polícia após um assalto, e os dois se envolvem. Pepo acaba preso e Aline o visita regularmente, prometendo esperá-lo cumprir sua pena para se casarem.
Porém, no dia em que Pepo sairia da prisão, Cirilo arma um golpe para que Aline não consiga chegar ao presídio a tempo. Sozinho, Pepo perde o encanto por Aline, que por sua vez fica em dúvida se conseguirá assumir a diferença social que existe entre eles. Paralelamente, há um caso mal resolvido entre Aline e Romão. Apaixonado por Aline em segredo, o padre finalmente decide se declarar a ela, que o pressiona a largar a batina para se casarem. Romão, no entanto, decide ser fiel ao celibato e pede transferência para outra paróquia, a fim de esquecer Aline. No final da novela, Aline acaba sozinha, Romão vai embora, Cirilo se casa com Lena e Pepo vai morar com Nancy, Regina Dourado.